quê? Porque a palavra inteira fala do rei. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é a história do rei Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia há um evangelho que ele vem querer descaracterizar a glória do nosso Deus, do rei. Então a gente tem que entender que desde Gênesis, o apóstolo João ele começa aquele que era o verbo. Então entendemos que Jesus ele é o verbo, ele é a ação, ele é a expressão de Deus, é a voz, é a ação de Deus sobre toda a existência. A palavra fala que Cristo ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de existir a existência, ele se doou em sacrifício por mim, pela sua vida e pela toda a criação que existe. Ele é rei de toda a existência. A nossa mente não compreende aonde vai a existência, mas algo eu te afirmo, ele é rei sobre toda a existência. Seja nesse plano, seja no multiverso, seja planos paralelos, seja o que for, ele é rei, ele reina, ele governa. Aonde a existência, a física quântica detectou 11 dimensões paralelas. Aonde existir a existência, ele é rei, ele governa, ele é absoluto, ele é o nome que está acima de todo nome. E Apocalipse fala que nas regiões celestiais, na congregação universal, não havia ninguém digno de abrir o selo. E João ele chora, e o anjo toca nele e fala: eis o Cordeiro, venceu. Ele é absoluto. A gente tem que entender que a Bíblia fala desse rei. E se fala desse rei é porque existe um reino. Repete comigo, um reino. Um reino. Isso é um fato, pessoal, temos que entender. E em Gênesis, lá no capítulo 3, ainda não abre em 22 e fica. Quando Deus ele cria a terra, ele faz o homem no sexto dia, e ele diz para o homem governar e dominar sobre toda a terra. E olha isso, quando Adão ele vive até o sétimo dia, repete comigo, 1 ano para Deus é 1000 dias, 1000 dias 1 ano. Então Adão ele governou 1000 dias sobre a terra, em plena plenitude com Deus Altíssimo. Em todas as viradas do crepúsculo, Deus vinha ter com ele intimidade, se relacionar com ele, no nível de intimidade. Assim é, e tem que ser através de Cristo que ele nos transporta para o reino novamente, nos dando acesso ao reino que foi perdido. A gente tem que ter essa vida de intimidade com o Senhor, e se relacionar às manhã, à tarde e à noite, e se possível de madrugada, não de uma forma religiosa, mas você tem intimidade com o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Cristo. Vocês estão me entendendo até aqui? E lá no Éden, naquela situação, Deus, como ele entregou a terra para o homem, ele não quebra princípio, ele não quebra uma lei, ele não vai violar aquilo que ele determinou. Ele disse que a terra seria governada pelo homem. Repete comigo, homem. Matéria. Em Gênesis, na queda 3, Deus ele era espírito, ele não ia interferir, porque não é a natureza dele de interferir no livre-arbítrio, no direito de escolha. Da mesma forma que Deus não interferiu no direito de escolha de Adão e Eva, não vai interferir no meu e no seu direito de escolha. Deus não interferiu no direito de escolha de Caim. Deus disse para Caim: Caim, o mal já está à porta, domina e governa, manifesta o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, e manifesta o desejo da sua carne. Não manifesta o desejo da sua carne e tem o domínio próprio. Ele não quis. Deus, ele cria e ele coloca a porta de saída do Éden, porque ele é rei, ele não é imperador. E naquele cenário, quando o homem peca, todos estavam ali, tinha legalidade. O homem era físico, a Eva era física, a serpente era um animal físico, mas ela entregou o corpo para o inimigo. Houve um acesso, e Deus é espírito, ele não quebra. Só que ele disse: do fruto dessa mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. E eu quero te dizer que a expressão de Jesus na Bíblia é filho do homem, porque literalmente Deus ele veio em homem para romper, para quebrar, para destruir as obras de Satanás. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Lá na tentação do deserto, Satanás disse: se prostrar e me adorar, mostrou os reinos, as nações da terra e disse: se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei, porque me foi dado.
me foi entregue. Quem que entregou? Adão. Jesus vem para tomar o reino, porque a vontade de Deus é estabelecer o reino sobre toda a terra. Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A palavra fala que nós somos constituídos reis e sacerdotes. A palavra fala que nós somos embaixadores do reino. O que o embaixador faz? Traz o governo daquela embaixada representada naquele local. Então temos que entender que nós temos que trazer a cultura do reino, a mentalidade do reino, os princípios do reino, os valores do reino, vivendo os frutos do Espírito Santo aqui na terra. Salmo 113 diz: os céus são do Senhor, mas a terra Ele entregou para os filhos dos homens. A gente tem que entender que a gente tem a terra para reinar e governar. É herança minha e sua. E nós vamos ver aqui na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho de hoje, ele está muito perturbado, porque ou ele é 8 ou é 80. Ou eles anulam totalmente o Antigo Testamento, ou eles negam totalmente o Novo Testamento, e chegam ao ponto de querer até arrancar o apóstolo Paulo da Bíblia, porque ele disse algo que era para aquela época, aplicativos daquela época, pensamentos daquela época. Então, se possível, está muito complicado hoje. Por isso que a gente vê muita promiscuidade, vê muito engano. Por quê? Porque não está fundamentado na história do reino. Então aquilo que Jesus valida está validado. E há muita coisa de Gênesis e Apocalipse que é a manifestação do próprio Cristo na história. Todos entenderam a introdução aqui? Ficou alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar, porque não é culto não. Nenhuma dúvida. Então vamos comigo. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Abra, acompanha. Todos encontraram? Gênesis é facinho, pessoal. Todo mundo encontrou? Diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, o teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, vai à terra de Moriá, sacrifica ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permaneci aqui com o jumento. Eu e o menino, repete comigo, iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Presta atenção, tudo está no plural. Quando a Bíblia fala que Abraão ele é o pai da fé, repete comigo, ele é antes da lei. Ele viveu por princípios. Eu e você não vivemos por regras, nós não vivemos pelas leis, nós vivemos por princípios. Porque quando você vive princípios, você não precisa de regras, porque as regras foram estabelecidas, porque princípios foram quebrados. Eu sempre digo princípio, aliança. Por que disse não adulterarás? Porque o princípio da aliança foi quebrado. Por que diz não matarás? Princípio da vida quebrado. Então eu e você em Cristo somos chamados para viver uma vida de princípios. Repete comigo, princípios estão totalmente ligados aos 10 mandamentos e aos 9 frutos do Espírito Santo. Princípios são 9 também. Vou falar alguns aqui: aliança, vida, mordomia, semeadura e colheita. Agora esqueci os outros, mas até o final eu lembro, eu falo. Então a gente tem que entender que a gente tem que viver por princípios. Abraão viveu por princípios, e ele é o pai da fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E a fé diz em Hebreus 11 o que significa fé, e ele já manifestava a fé.
Então ele disse: subiremos e voltaremos, no plural. De qualquer forma ele sabia que ele ia voltar com o filho. Se Deus ia prover, não ia prover, Deus ia ressuscitar, algo ia passar, mas ele voltaria com o filho dele. A minha e a sua vida tem que ser essa convicção. Repete comigo: palavras têm poder. Tem poder. Porque eu e vocês somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Deus, ele chama na existência tudo que existe pelo poder da palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. E o Espírito de Deus está dentro de mim, está dentro de você. As minhas palavras têm poder, as vossas palavras têm poder. Você cria a sua realidade. A física quântica já declarou, provou, determinou que eu e você, como observador, a gente manipula os átomos. Agora a Bíblia fala que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele chama na existência aquilo que não existe como se existisse. Eu e você chamamos a realidade a qual queremos viver. Basta você crer, lançar, decretar e se posicionar. No linguajar de crente é: profetizo ao Filho do Homem, aquilo que Deus disse para o profeta: pode esses ossos válidos de nossos secos retornar à vida? O profeta disse: tu sabes, Senhor. Deus te amou? Não, ele disse: abra tua boca e fala. Repete comigo: palavras. São frequências. E vai te conectar com a realidade dessa frequência. Está na Bíblia. No livro mais, o livro mais antigo da Bíblia, Jó disse algo: aquilo que eu temia me aconteceu, que me receava me sobreveio. Então cuidado se você está vibrando em fé ou se você está vibrando em medo. Um é polo positivo, outro é polo negativo. Você vai atrair naquilo que você vibra. Isso é um fato, pessoal. Abraão aqui, ele declarou sem saber, da ciência, mas ele é um homem de fé. Iremos e voltaremos de volta, no plural, desde o início. Versículo 6. Então Abraão tomou a lenha e o holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para pregar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou para o seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: isso é forte, hein? Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Você lê a Bíblia, Isaque, aparentemente na história dele, ele não teve prova. Ele não foi provado. Por que ele seria provado? Quer prova maior do que essa? A Bíblia só fala que Isaque, ele cresceu e enriqueceu muitíssimo, a qual a terra não aguentar o gado de volta, não aguentar o poder de gado que eles tinham. O povo expulsava ele, porque era muita riqueza desse homem. A Bíblia fala que ele ficou muito rico, riquíssimo. Por quê? Porque a bênção do Senhor foi sobre a vida dele. Ele foi provado junto com o pai. Você imagina uma criança falar: olha aqui, estou vendo a lenha, estou vendo tudo, o cutelo, o fogo, tudo, mas cadê? Cadê o holocausto? Cadê? Cadê o cordeiro? Repete comigo: cordeiro. Cordeiro. Novamente a simbologia de quem? Do nosso rei. Versículo 8, como começa? Assegurou-lhe Abraão. Olha que deu segurança, um fato, uma realidade. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Repete comigo: Deus proverá para si o cordeiro. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, repete comigo, o anjo. Esse anjo era o Senhor, era o rei. No Antigo Testamento, quando fala o anjo, é o Senhor. Presta atenção. O anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Presta atenção. Deus, ele pede algo para Abraão
e não permitiu Abraão fazer. Repete comigo. Ele proveu o cordeiro. Aquilo que Deus pediu para Abraão e não permitiu Abraão fazer, Deus fez pela descendência de Abraão. Repete, ele fez para mim. Ele sacrificou o próprio filho dele. Ele pediu algo para Abraão, não permitiu Abraão fazer, mas ele fez isso para mim e para você e para todos aqueles que creem nele, para restabelecer acesso ao reino, porque a promessa vem: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Repete comigo: a minha família está sob promessa que o Cordeiro proveu para ser bendita sobre essa terra. O próprio Senhor se proveu em sacrifício para que a minha e a tua família seja bendita sobre a terra. Família é projeto de Deus. Família é aonde manifesta o governo, primeiramente na nossa casa, e o governo de Deus se estende. A cultura do reino é a família. A família tem que ser defendida, os princípios têm que ser defendidos, a mentalidade do reino e do governo tem que ser defendida. Repete comigo: o problema é a cultura. Diga comigo: o mundo não é a criação. Desde pequeno vai contando historinha para nós e mostra o mapa mundi, isso, aquilo. Então quando fala mundo, a gente acha que é a terra, que é a criação. Repete comigo: a terra e tudo que foi criado, o Senhor disse, tudo é muito bom. Presta atenção. Quando a palavra diz que o mundo já está na mão do maligno, não é a criação, é o sistema que opera sobre essa terra, está na mão do maligno. Repete comigo: o sistema se manifesta através da cultura. A minha e a sua guerra nos dias de hoje é a cultura. O inimigo vai se levantar, vai vir um anticristo. O apóstolo João disse que o anticristo, esse é o que viria e que já está no meio de nós. É o sistema que opera, é o próprio anticristo. E vai se levantar contra tudo que é de Deus, e principalmente contra a família e a cultura do reino, os princípios e os frutos do Espírito Santo. Presta atenção. A promessa é que a minha e a sua família é bendita. Essa é uma promessa em qual você tem que reivindicar todos os dias da sua vida, porque está debaixo de juramento. Abraão: certamente abençoarei todas as famílias da terra que descenderem de ti. E essa descendência, ela não é israelita ou hebreu, essa descendência ela é espiritual, porque a palavra fala que aqueles que são filhos da Jerusalém terrena geram filhos para escravidão, mas aqueles que nascem para Jerusalém espiritual têm uma liberdade no espírito. Quantos sabem que essa nova Jerusalém, Apocalipse, vai descer para a terra? Levanta a mão quem sabe disso. A nova Jerusalém, ela descerá do céu para a terra. A nova Jerusalém, ela tem medidas, ela não cabe todo mundo, só vai entrar ali os governantes, aqueles que têm patente do reino, aqueles que se esforçarem em tomar o reino por esforço. Eu vou falar isso aqui novamente porque tem pessoas novas. A salvação, repete comigo: salvação é graça, é sacrifício, é o cordeiro que Deus proveu para Abraão, que Deus proveu quando Israel foi sair, a Deus abriu o mar vermelho do Egito. Foi o cordeiro na cruz ali, para mim e para a sua vida. Foi o cordeiro imolado antes da criação. É a provisão de Deus, aquilo que eu e você não podemos fazer de forma alguma. Então é pela graça. Nada que eu faça, que você faça, você é merecedor da graça, da salvação. Agora repete comigo: Jesus não está em bipolaridade. Depois ele disse: o meu reino é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. São dois assuntos. Salvação é uma coisa, tomar o reino é outra. Reino é posição. Ladrão na cruz foi salvo, mas jamais vai herdar e governar como o apóstolo Paulo. Repete comigo: no reino não existe igualdade. São frutos. A igualdade é no amor. Deus ama todos nós igual, mas os frutos é o que vai determinar os galardões.
Então, na Nova Jerusalém que descerá do céu, e a palavra fala em Apocalipse, termina assim, e as nações dessa terra passarão a ser do seu Cristo, está dizendo que quem vai entrar nessa Nova Jerusalém serão os governantes, patentes, frutos, obras, o fazer ide. Agora, o ide é ide fazer discípulos. Discípulos para quem? Para a religião? Discípulo para a instituição? Para o CNPJ? Não, discípulos para o rei. Jesus só deu uma ordenança, ide fazer discípulos. O que a gente está fazendo? Discípulos ou aglomerando e montando clubes? Discípulos, é discípulos de Jesus. Eu não sou discípulo de Moisés, eu não sou discípulo de Elias, eu não sou discípulo de Eliseu. Eliseu deu ordem para o urso comer as crianças, comeu 40 crianças. Moisés deu ordem, a terra abriu e engoliu metade do povo de Israel. Eu não sou discípulo desses homens, eu sou discípulo do rei Jesus. Se ele falou, está falado. Se ele validou, está validado. E ponto final. A gente tem que entender isso. Naquilo que Jesus pôs foco, é foco para mim e para você. Quantos estão compreendendo? Todos estão entendendo? Só um minutinho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre o arbusto, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar nome, Jeová Jireh, Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até nos dias de hoje, o nome Monte do Senhor se proverá, é o nome Monte do Senhor proverá. O anjo do Senhor bradou a segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, pela palavra de Yahvé, do Senhor, porquanto me ofereceste este gesto, não me negaste teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto que eu te abençoarei de bênçãos, te acumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus, contarei que se espalha pelas praias do mar, a tua descendência conquistará as cidades, e tudo que se levantar contra ti, por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, e as famílias da terra, por quanto tu me obedeceste. Então essa é a promessa para mim e para você. A gente vê a figura do Senhor desde Gênesis a Apocalipse. Aqui ele era o anjo, ele era o cordeiro. Na saída de Israel, ele foi o cordeiro, aonde passou o sangue nas portas. Na cruz, ele é o cordeiro, ele é o rei eterno, aonde ele se manifesta sobre toda a palavra. Ele é o verbo encarnado. E a gente tem que entender que a primeira palavra de Jesus foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. Por quê? Porque ele estava abrindo a porta para mim e para você novamente reinar e governar aquilo que Adão perdeu. Por isso que ele diz: arrependa e entra no zelo, no gozo do Senhor, porque ele é a porta do reino. Só que eu e você temos que ter esse posicionamento no reino de Deus, de se posicionar, de defender e saber que Deus ele tem um propósito. Repete comigo: o Senhor ele tem um propósito. Porque veja bem, se você crer só na salvação, é um tanto quanto complicado, porque Deus te cria, te forma para você pecar e Ele te salvar. A conta não fecha, pessoal. Os locais de reunião param somente na salvação. Deus ele nos salva para um propósito. Repete comigo: propósito. Isaías 46:10 disse: eu anuncio o fim desde o princípio, e eu declaro: o meu propósito é firme, farei toda a minha vontade. Sabe como é que vai ser o fim? Como no início, o homem governando a terra, em plena intimidade com o Senhor. É a própria palavra do Senhor: eu anuncio o fim desde o princípio. Deus ele tem um propósito de restaurar o reino sobre toda a terra. Ele não te salva para te levar no céu. Se você morrer, tu vai para o seio de Abraão, que é um estado de paraíso. Mas em Hebreus fala que esse seio de Abraão, ele está rodeado com uma nuvem de testemunho dos santos, aqueles que morrerem em Cristo, e quando o Senhor voltar montado num cavalo, ele vai vir para estabelecer o reino sobre toda a terra. Repete comigo: eu virei como nos dias de Noé.
de Noé. Eu te pergunto, quem foi arrancado da terra nos dias de Noé? Os ímpios ou os justos? Os ímpios. Se não Deus falasse assim, eu viria nos dias de Elias, que Elias foi arrebatado, ou viria nos dias de Enoque, que Enoque foi arrebatado, os ímpios foram arrancados da terra. Deus, ele sempre faz um limpa e coloca o justo novamente para governar, e esse limpa se fará novamente. Ele fala nos dias de nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Quem foi arrancado, exterminado da terra, Sodoma e Gomorra? Os ímpios. Será deixado um e levado o outro. Presta atenção, quem será levado não são os crentes, serão os ímpios. Os justos ficarão. E num piscar de olhos, repete comigo, piscar de olhos. Piscar de olhos. Seremos levados às regiões celestiais, arrebatados. Presta atenção. A gente entende de frequência, pessoal. Regiões celestiais em Cristo Jesus são frequências que você vai subindo e vai acessando. Esse estalar de olhos no nosso corpo será restaurado, como no monte da transfiguração. Passaremos a ter um corpo incorruptível, matéria que não vai perecer, para reinar e governar sobre toda a terra. Em Gênesis 3, Deus disse lá que o homem ele era imortal. Repete comigo, o homem era imortal. A palavra é usada no plural pela segunda vez. A primeira foi passamos, a segunda foi desçamos. Porque se não arrancamos a árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, do acesso à mão do homem, ele vai viver eternamente corrupto. Repete comigo, o plano da salvação, se dá aí. Acessa a Jesus. Porque se o homem toca nessa árvore e acessa esse fruto, ele era incorruptível eternamente. A gente tem que prestar atenção. Jesus disse na Santa Ceia, que já nos leva à imortalidade. Ele fala, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Na hora que ele vier não tem mais Santa Ceia, porque a Nova Jerusalém desce e a árvore da vida está no meio dela, que o Senhor guardou com 4 querubins e uma espada de fogo. Essa árvore vai dar acesso à cura às nações. Repete comigo, poder de imortalidade. A gente tem que compreender, a gente não entende o reino porque a gente não estuda a palavra. A terra vai ser governada pelos justos e começa pela minha família e pela tua família. Ou você crê nisso, ou você vai ficar patinando. Ou você crê nisso para acessar coisas grandes, ou você vai ficar na mesquinharia, na mediunidade, na média popular e não vai acontecer nada na sua vida. E o propósito de você se frustrar é muito grande, porque Deus ele é um Deus de propósito. E o seu propósito é cumprir o propósito dele, juntamente com ele. Quando essa mentalidade do reino entra na sua cabeça, você entende, o meu Deus, o meu rei tem um propósito, e eu quero expandir a glória desse reino sobre toda a terra, porque um reinado só é bem sucedido quando o reino e o povo é próspero. A prosperidade é algo de Deus, só que Deus ele te capacita corpo, alma e espírito, para que você seja capacitado nas 3 esferas, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para você poder reinar e governar. E esse trono, a palavra diz, fundamentar mais um pouquinho, diz que ele virá e se assentará sobre o trono de Davi. Novamente, o trono de Davi é céu ou terra? O que é de volta? Jesus disse, eu venci e se assentei à direita do trono do meu. Aquele que vencer se assentará à direita do lado do meu. São 2 tronos, pessoal. O trono, o céu, são do Senhor, do Pai. Ninguém vai ver o Pai. Sabe por que ninguém vai ver o Pai? Porque o Pai, ele é. Ele não existe, ele é a existência, é o próprio Cristo. Ele é. Nada existe fora dele. Moisés disse, olha aqui, eu quero ver a tua face, Senhor. E Deus disse para Moisés, olha aqui, eu vou passar. Enfia aí no meio dessa fenda, dessa rocha. Se na hora que eu passar você me ver, você me viu. Sabe quem que é a rocha? É Cristo. Jesus disse assim, quando os discípulos falaram, mostra-me o Pai, que Jesus falou, vocês estão me vendo? Vocês não estão vendo o Pai? Vocês vão ver o Pai em mim. Repete comigo, Jesus. Ele existe na existência. Ele está com o corpo, com as mãos curadas e com os pés, e com a lança marcada. E quando ele vier, ele vai vir escrito nas coxas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o olho cheio de fogo, e vai trazer juízo sobre toda a terra. O rei, ele é juiz.
Quando chamaram ele de bom, ele não aceitou. Ele falou: por que me chama de bom? Bom é meu pai. Porque juiz é justo. Repete comigo: juiz é justo. Quando ele age na justiça, ele vai agradar os justos, mas os ímpios sofrerão ranger de dentes. Se você pega uma família de um assassinato e você leva perante o juiz a família que foi assassinada e o cara que matou, essa família que não é que vai receber a condenação vai ranger dente. Independente do estado, nos Estados Unidos é pena de morte, vai ranger dente. Mas a família do justo recebeu justiça. A gente tem que entender que ele é rei. Ainda estamos na graça, mas vai acabar. Então cuidado com esse evangelho de supergraça. Nós não vivemos por regras, nós não vivemos por normas, a gente vive por princípios. Eu não te falo que pode, que não pode, porque a palavra fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe o que eu te falo? Busca intimidade com Deus e busca nele o que é lícito para a tua vida ou não, porque talvez o que é para mim não é para você e está tudo certo, ok? A gente tem que entender isso. Agora abre comigo para finalizar no Evangelho de João, capítulo 1. Quando Jesus foi se batizar, olha aqui que João Batista disse. Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que foi o Cordeiro apresentado lá para Abraão? Quem que foi o Cordeiro que tirou Israel do Egito? Quem que é o Cordeiro que tira eu e você do Egito, das dificuldades do dia, das aflições? É Ele. E olha que eu digo: o justo passa por muitas aflições, mas eu porei os livros de todas elas. Presta atenção. A aflição, eu vou falar novamente isso. Toda vez que você se posiciona para defender o reino, a cultura do reino, a mentalidade do reino, os princípios do reino e os valores do reino, repete comigo: vai vir aflição sobre minha vida. Sobre essas aflições, o Senhor o livra de todas. Agora presta atenção: o crente tem mania de achar que aquilo que ele semeou ruim, que é lei, que é princípio, semeadura e colheita, é um princípio. Além de ser um princípio, está em Gálatas 6,7, que de Deus esses homens, como semeia e colhe. E se você for para a lei universal, é causa e efeito. Repete comigo: não tem jeito. Não tem jeito. Se você lançou uma semente ruim, o que você tem que fazer é lançar muitas boas em volta, para essa semente boa sufocar a ruim e você colher bons frutos. Porque não adianta falar assim: eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou no moinho de Deus, caí na peneira, o trem passou por cima, o jacaré está me mastigando, caí no funil de Jeová. Cuidado, porque essas são sementes. Porque as aflições que Jesus teve, repete comigo, todas foram por causa do reino. E Deus nos livrou de todas. Todas as aflições que Davi teve em prol do reino, o Senhor deu vitória em todas elas, inclusive em todas as guerras. Só que aqui ele pecou, aqui ele semeou mal. Deus disse: tu vai colher, amigo. Tu vai colher. Foi filho que matou o irmão, foi filho que estrupou a irmã, foi filho que tomou o reino. Por quê? Por conta do erro dele. Repete comigo: Salmo 139 diz que todos os dias de Davi foram escritos antes mesmo de nenhum deles existir. Assim é com a minha e com a sua vida. Em Apocalipse fala que vão se abrir 2 livros e vão ser comparados a história do seu livre-arbítrio e a história de Deus. Você vai ser julgado por isso. Quem acertar mais na história vai ser recebido o galardão. Então presta atenção: o adultério não estava na história de Davi. Foi uma aflição que ele passou, e tremendamente uma aflição que trouxe caos para a vida dele.
que não estava nos planos de Deus. E o Senhor não o livrou e não livra. Por quê? Porque você tem o direito de escolha. Mesma coisa com Caim. Caim, o mal já está à porta. E repete comigo: todo mundo que está vivo na terra tem a primícia do Espírito Santo. Ou você crendo ou não crendo, isso é um fato, isso é uma realidade. Ninguém está vivo nessa terra sem ter o sopro do Espírito Santo dentro dele. Isso é um fato. Na medida que você vai caminhando, você vai se enchendo do Espírito Santo. A palavra fala em medidas, em rio que você vai afundando, e vai em águas profundas, vai recebendo, vai sendo cheio, entendeu? Vai expandindo consciência, vai se iluminando em Cristo. Quantos entendem isso que eu estou falando? Então a gente tem que entender isso. Porque senão a gente vive uma vida religiosa, achando que tudo que a gente está vivendo é porque a gente se converteu, agora vai passar um monte de aflição. Não, amigo, você vai passar aflição quando você falar que essa cultura do diabo está errada, que essa cultura desse mundo está errada, que esses princípios, essas ideologias do inferno estão tudo erradas. Aí você vai arrumar um problema. Vai na internet e fala que você defende a família e que você é contra um monte de ideologia. Você vê o B.O. que você arruma. Eu sou xingado constantemente na internet. Ó, por poucos recortes, hein? Por quê? Porque você está defendendo a cultura. Aí você vai ser bombardeado por energia, por isso, e nem tudo é demônio, a gente sabe que entende de energia. Você entendeu? Deus, ele avisa. Qualquer ser humano que está vivo, ou Deus fala pela intuição, ou vai falar pelo Espírito Santo. Quantos aqui estavam caminhando na rua e já teve uma sensação que alguém está te olhando, e você vira e alguém está te olhando mesmo? Repete comigo: isso não é o Espírito Santo. Isso é faculdade mental superior, intuição. Deus, ele fala na intuição e fala pelo Espírito, depende do seu nível, mas Deus fala. Deus falou para Caim: Caim, olha que o desviado, o mal está aí, ó, batendo no teu coração. Se você não dominar esse desejo de matar teu irmão, esse desejo será sobre sua vida. O que ele fez? Falou: ele matou. Se você pôr no teu coração que você vai fazer uma besteira, você vai fazer. O que máximo Deus pode fazer é apertar um botão, um desconforto dentro de você. Mas se você tomar a decisão em fazer, você vai fazer. Pode ter certeza. Tanto é que na Santa Ceia fala: examina-se o homem a si próprio. Quem pode fazer esse autoexame? Eu? Não, jamais. Eu não morri por vocês. Quem vai fazer é vocês, e o Espírito Santo está dentro de vocês. Esse é o autoexame. Examine-se o homem a si próprio. A religião quer apontar o dedo: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso são regras. O filho maduro, ele anda por princípios. A palavra diz: aqueles que são, repete comigo, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então quem te guia é o Espírito Santo, não sou eu. O que eu faço é te instruir, se você quiser, pelo seu livre-arbítrio. Ok? Então isso é um fato. Por que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje estão tentando anular a palavra. Eles tentam tirar, acrescentar, colocar: isso é Antigo Testamento, eu não quero Antigo Testamento. O que tem princípio no Antigo Testamento tem que ficar, pessoal. O Antigo Testamento conta a história do rei, o Novo conta a história do rei. Então o que é de reino fica, o que não é de reino sai, o que é de homem sai. Quantos entendem isso? É assim que tem que ser. Nós somos guiados por esse Espírito constantemente. Então nas manhãs, o que você faz? Senhor, me guia, abre sua boca de manhã, tenha comunhão, não saia de casa sem orar, não saia no tropeiro, não saia na correria, ora de manhã, pede que o Espírito Santo te guia, te direcionando, faça parte daqueles que são guiados pelo Espírito, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. De Gênesis, Apocalipse fala aquele. Repete comigo: não são para todos, é para aqueles. Você vai ouvir essa palavra, aquele e aqueles, a Bíblia toda. Se você perguntar a qualquer pessoa lá: você crê em Deus? Creio, acredito. Só que aí vive os princípios, vive os fundamentos do reino, sabe qual é o propósito do Senhor? Ou acha que está aqui só para ser salvo? Porque é muito raso. É muito raso você compreender que Deus te criou para você pecar e para te salvar. Uma brincadeira. E não é brincadeira. Se você ler Gênesis, o propósito foi estabelecido ali. O plano da salvação entra ali.
do fruto dessa mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Deus estava falando para o diabo, você aparentemente ganhou aqui, porque a serpente te emprestou o corpo, só que eu te digo, eu vou vir legalmente na terra, não vou quebrar princípio, vou vir como homem e vou desfazer o que você está fazendo. E depois disso o diabo nunca mais teve sossego. Porque quando Deus fala para Abraão, Abraão, não deixarei o meu amigo oculto do que vai acontecer. Certamente, Abraão, você continuar lendo depois de 22, a tua descendência vai entrar em cativeiro, só que eu vou suscitar um libertador. 400 anos, quando deu 400 anos, o diabo ficou atormentado procurando quem que era esse libertador. Até o dia que Moisés nasce. Quando Moisés nasceu, ele discerniu o tempo, porque ele não é onisciente, onipotente e onipresente, ele não sabe, ele discerniu o tempo. Aí o que ele faz? Mata todas as crianças. E o que Deus faz? Esconde o diabo dentro da casa dele, porque o Egito é o berço do satanismo. Esconde Moisés, o libertador, dentro do berço ali, do Egito. E quando nasce Jesus, o que acontece? Mata todo mundo de novo, porque o rei nasceu. Então ele discerne, ele sabe que aquela promessa lá, vai nascer um, vai pisar na tua cabeça. O dia que nasceu, ele falou, nasceu. Nasceu aquele que vai me destronar. Aí ele tenta de tudo. Vai no deserto, olha aqui, se prostra perante mim, e dá a Bíblia de um lado, e dá a Bíblia do outro, está escrito, está escrito. Você tem que conhecer a Bíblia, pessoal. O que tem de hoje, modernidade, falando que isso aqui é história da caronchinha, não está escrito. Você vai pegar espiritualista, médium, isso, aquilo, pessoas inteligentes, isso aqui é como dessa caronchinha. Mas nem se quiser, não se monta um livro desse aqui, com tanta conexão espiritual, profética, de milênios, se cumprindo cada palavra. Jesus, ele andou aqui para se cumprir o que está escrito, para se cumprir o que está escrito, para se cumprir o que está escrito o tempo todo, porque isso aqui é o tempo todo se cumprindo. E eu digo mais, Isaías 46, 10 vai se cumprir. Deus vai estabelecer o reino dele sobre toda a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a vontade do Senhor. Jesus chegou a orar de volta. Eu rogo ao meu Pai para que não tira eles da terra, mas para que os guarde do maligno. A vontade do Senhor não é arrancar a minha e a sua vida daqui, é dar vida longa para a gente estabelecer o reino, o governo para as próximas gerações, porque Ele é Deus de geração a geração, de eternidade a eternidade. Como é que vai ser o fim? O fim vai ser o início. Como é que começa? Um novo período de eternidade. A gente tem que entender isso. 1000 anos que será governado com Jesus aqui na terra é um novo período de eternidade, e depois era de novo mais um novo período de eternidade a eternidade. E a terra será o centro de governo de Deus, porque a Nova Jerusalém desce, e ali haverá nessa Nova Jerusalém os nomes dos 12 apóstolos, e só vai entrar ali os governantes. Eu espero encontrar vocês lá, e eu quero estar lá. Amém. Amém? Os céus são do Senhor. E a terra Eu é os filhos do homem. Quando você tem essa mentalidade, você para de enxergar a terra com outro ângulo. Por quê? Porque os crentes pensam assim, o cinema é do diabo, o diabo foi lá e tomou o cinema. O teatro é do diabo, o diabo foi lá e tomou o teatro. A medicina é do diabo, o diabo foi lá e tomou. Então tudo está assim, pessoal. Não, Deus tem que forjar você para tomar montes. E você chegar a níveis altos e falar, aqui é do reino, aqui é do rei. E aqui o que governa é princípio, cultura e valores do reino, e acabou. Na política é reino, porque a Bíblia é clara, quando o justo governa, o povo se alegra, o ímpio governa, o povo sofre. Agora eu não quero isso aqui, porque isso aqui vai explodir e queimar. Não vai, pessoal. O Senhor não vai destruir a terra, está debaixo de juramento. Interpretação tudo errada. Como eu disse aqui, questão da bipolaridade, salvação é uma coisa, o reino é outra. Quando ele disse que ama ao próximo como a ti mesmo, depois ele fala que quem amar a sua vida vai perder a sua vida, são assuntos distintos. Porque como você vai amar o próximo, se você não ama a sua vida? Ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. Mas depois ele falou que eu não posso amar a minha vida? Não, interpretação errada. E uma próxima vez eu explico isso. A gente tem que interpretar com a mente de Cristo e com a luz do Evangelho do Reino, para entender o que está sendo falado. Porque repete comigo, a letra mata, o espírito vivifica. Qual estão entendendo o que eu estou falando?
Agora, por que esse evangelho não é pregado nas instituições? Porque quebra a roda do sistema. O pessoal não quer, o sistema não quer, porque o sistema não quer fazer discípulos para o rei, o sistema quer fazer discípulos para o CNPJ, para instituições. Quantos entendem isso? Jesus disse: o fim virá quando este evangelho do reino for pregado sobre toda a terra. Aí você se preocupa, quando todo mundo estiver falando que existe um rei, um reino, um povo, um governo, uma mentalidade, princípios e valores do reino, aí ele vai vir. Caso contrário, eu passo, você passa, a tua geração passa e vai ficar. Quando cada um estiver defendendo o seu interesse próprio com visões tão distantes assim, jamais isso vai vir. Repete comigo: unidade. Unidade É poderosa. é poderosa. Presta atenção, e finalizando, Deus disse pela terceira vez: desçamos e confundimos a língua deles. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o povo era de um só propósito e de uma só palavra, em fazer uma torre para afrontar, para chegar ao céu. O problema não é querer chegar ao céu, o problema é afrontar Deus. E sabe o que Deus disse? Vamos descer, porque senão ninguém vai parar eles. Repete comigo: unidade, Unidade. no propósito errado. Só uma abertura do comentário que você falou. Eu mesmo, já aconteceu comigo, pessoas sobre isso. A mentalidade é tão travada que você deixa, estou falando de mim, já deixei de buscar e aumentar coisas por pensar, vai acabar mesmo. Para quê? Todo mundo vai embora amanhã, isso aqui vai ser destruído, não vai ter mais nada. É a mentalidade que as pessoas estão tendo Sim. lá fora. Eu também já era. deixei de almejar coisas melhores para minha vida, para a vida da minha Sim. família, por medo, por pensar, por ficar travada, pensando: não vou fazer nada não. Vamos viver do jeito que está, tá bom? Vamos fazer só para comer, porque vai acabar mesmo. Exatamente. E principalmente agora que estourou essa guerra, que é besteira que eu vi no YouTube? Meu Deus, é guerra de